Olá, meus amores, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Nós iremos dar início hoje, só iremos iniciar o nosso capítulo 3 do nosso livro 2 de Artes do SESI, tá bom? Vamos lá, todos bem animados, bem alegres, nós iremos ouvir uma historinha muito legal hoje que eu irei contar para vocês também. Vamos lá, terceiro aninho, todo mundo pegando o livro de artes para a gente abrir lá na página... Só um segundo... Na página 20, né? Abram aí comigo na página 20, que nós iremos comentar hoje um pouco sobre o capítulo 3. Nós iremos dar início ao capítulo 3, tá bom? Só iremos iniciar. E aí, o que a gente tiver que responder, a gente vai responder aqui durante a nossa aulinha, ok? Muito bem, vamos lá. Existem muitos contos, né, e várias formas de contar uma história. E o nosso capítulo 3 hoje, ele fala: quem conta um conto aumenta um ponto. Professora, como assim quem conta um conto aumenta um ponto? Porque, no ponto de vista do contador da história, ele vai querer incrementar a sua história para prender a atenção de vocês. Igualmente eu, professor, estou fazendo aqui com vocês. Como assim, professora? Como que eu posso chamar a atenção de vocês numa história? Como que eu posso chamar a atenção de vocês para prestar atenção no conteúdo da aula? Contando ela com riquezas de detalhe, pronunciando bem as palavras, e quem conta esse conto é um contador de histórias. E quem que dá aula é o professor da aula, não é verdade? Então assim a gente vai crescendo e enriquecendo as histórias para melhor aprendizado de vocês. Vamos lá comigo, vamos dar início aqui. Lá na página 20 tem um texto, eu vou fazer a leitura e vou explicando para vocês, ok? Vamos lá. Existem muitos tipos de contos. O conto da carochinha, contos greens, contos de fadas, histórias inventadas e histórias reais. Professora, é verdade, existem vários tipos de contos. Sim, existem vários tipos de contos e a gente vem desenvolvendo esses contos durante toda a nossa vida. Vamos lá dar continuidade? Vamos sim. Histórias acontecidas há muitos e muitos tempos atrás, né? Histórias que nunca aconteceram, que são as ficções, histórias de terror, histórias de amor, de amizade. Vamos ver que mais? Histórias de coragem, de guerreiros, né? Histórias de mensagens, de parábolas, histórias com final feliz ou lendas. Como surgiu o mundo, né? De como surgiu o mundo. Então, existem várias formas de a gente conhecer a história, de contar a história, histórias reais. Professora, como assim histórias não reais? São aquelas histórias criadas. E as lendas? As lendas, geralmente, são histórias de um povo, ou de um surgimento de algo, de cidades, de lugares, que vão enriquecendo a história. E quem conta essas histórias? Tem histórias contadas por familiares, histórias contadas por amigos, por professores, por tios, por tias, né? Por papais, por mamães. Vamos lá desenvolvendo cada uma delas, né? Histórias contadas por alguém importante, né? Ou nós mesmos, ao contar uma história, ao contar algo acontecido conosco. Por exemplo, o que vocês poderiam me contar sobre o fim de semana de vocês? É a história que vocês podem me contar, né? Então, a gente vai desenvolvendo essa história. Hoje, muitos países existem os contadores de histórias profissionais. Como assim, professora? Existe gente que vive de contar histórias? Sim, meus amores, existem profissionais de contar a história do país, do lugar, né? E essas pessoas têm o cuidado de apresentar a história ao público, seja ele adulto, seja ele para crianças, eles têm todo um trabalho na hora de contar essa história. Vamos lá comigo agora. A primeira questão da nossa página 21 aí, você vai responder no próprio livro. Alguém, em algum momento da sua vida, já contou uma história para você? Por exemplo, pode ter sido uma história para você dormir, uma historinha para tirar o estresse de vocês, para tomar a atenção de vocês. Alguém já contou? Diga aí, sim ou não. E de que história você mais se lembra? E o que você sentiu quando alguém contou essa história para você?
Muito bem, vamos lá. Se você tivesse que inventar uma história que nunca foi contada, né? Começando pelo Era uma vez, qual seria a próxima frase? E em que lugar seria? E como seria o personagem principal da sua história? Muito bem. Respondam para mim no livro. Isso, vamos lá. Próxima página. Vamos lá, nós temos aqui a contação de histórias, né? O que é a contação de histórias? Professor, o que a senhora faz aqui com a gente é contação de história? Pode ser, sim, entendida como contação de histórias também. Vamos lá. Em algumas culturas, o contador de história é o responsável pela tradição e histórias desse povo. Como os griots na África, né? Em uma época em que ainda não se utilizava a escrita, a única maneira de apresentar a cultura era por meio da contação de histórias, de lendas, né? Então, como eles tinham que preservar a cultura deles, né? Quem sabia ler, quem aprendeu a ler, ela contava toda aquela história muito bonita e com apoio de outros participantes, um músico, um intérprete, um flautista, eles participavam ali daquele grupo. Entre os indígenas, as histórias e lendas também eram contadas por esses contadores, né? São passadas de tradição, pela tradição oral, pela fala, contando para essa geração, que vai contar para outra, e assim vai se desenvolvendo a contação de histórias. Os contos mais conhecidos são os contos de fadas. Os contos dos irmãos Grimm, por exemplo, ficaram famosos porque reuniram as fábulas infantis que eram contadas na Alemanha muitos anos atrás. As lendas indígenas, elas também são bastante conhecidas e contadas aqui no Brasil. A lenda da Cobra Grande, a lenda do Guaraná, a lenda da Iara, são algumas lendas que a gente tem no nosso cotidiano. A contação de histórias se baseia na tradição oral, mas com o tempo o jeito de contar foi mudando. Primeiro começaram a fazer-se as vozes diferentes para cada personagem, depois começaram a usar objetos, bonecos, a colocar música no fundo e hoje em dia até filmes usam a ideia de um contador de história que vai contando e falando enquanto nós vemos as cenas acontecendo, né? Na tela da TV, na tela do celular, na tela do cinema, né? Possivelmente você já viu algum filme assim, não é verdade? Sempre com aquele narrador, com aquela pessoa, aquela voz contando a história do que está acontecendo. Nos grupos de escoteiro, contar a história é muito comum em cada viagem ao campo. Existem noite especial em que é a última noite do acampamento, em que os escoteiros se reúnem ao redor de uma fogueira. Olha que nós temos aqui uma imagem no nosso livro, né? Cantam canções e contam histórias antigas. O ambiente é muito bonito. Vendo as estrelas, o fogo iluminando o rosto de todos, com certeza é uma coisa muito linda e boa de contar. E estar junto com os amigos, não é verdade? Olha aqui, nós temos a imagem dos escoteiros. Olha só como está no finalzinho da tarde, acendeu-se uma fogueira, tem alguém tocando violão, tem alguém cantando e tem um contador de histórias. Observem a imagem acima que eu estou comentando para vocês, né? Alegres e cheios de história para contar. Algumas delas são para ensinar a própria história dos grupos, o movimento escoteiro ou outras experiências e lembranças que cada um já viveu. Algumas histórias são mais divertidas e baseadas em histórias conhecidas, né? Aqui nós temos o nosso Ampliar Saber, que vai contar sobre Bian Bedran, Roberto Carlos e Pierre André. Existem muitos contadores famosos pelo Brasil, entre eles, esses que eu citei para vocês, né? Bia Bedran, ela é uma famosa multiartista, ela canta, toca, escreve e teve por muitos anos em um programa de TV. Também lançou vários discos e livros. Outro famoso contador de história é o Roberto Carlos Ramos. Teve a sua história contada no filme O Contador de Histórias em 2009. Sobre direção de Luiz Vilaça.
Vale a pena conhecer o filme deles dois. Mas a nossa dica é para que você conheça o inventador e contador de história Pierre André. Além de contador, ele é palhaço, autor, diretor e amante da literatura. No canal dele, Pierre conta contos, como você encontra em várias histórias. Ouça uma delas. 3, 4, quantas quiser. Eu vou colocar aqui no final desse link, dessa aula, né? No link do YouTube e no link da Plural, o portal, né? Ou o canal do YouTube do Pierre André para vocês se divertirem, assistirem as histórias. É muito legal, o canal dele é muito divertido. E agora, eu, professora Denise, quero contar uma história para vocês. Vamos lá acompanhar comigo? A história que eu vou contar hoje é O Arraiá na Floresta Vem Cá. Vamos lá? Essa historinha é de Gelsa Alencar e ilustrada por Dione Moraes. Arraiá na Floresta Vem Cá. O mês de junho chegou e na Floresta Vem Cá os bichos se reuniram para planejar o arraial. Decidiram que o castor, por entender de madeira, ficaria combinado e iria fazer a fogueira. A galinha e a pata, cozinheiras de mão cheia, fariam a comilança para todos encher a pança. Todos queriam provar cuscuz, canjica e munguzá. Estavam todos ansiosos para a festança começar. Para o arrastapé animar, resolveram então chamar o carneiro sanfoneiro e a festa assim abrilhantar. Toda festa que se preza deve ter um bom cantor, e os bichos se lembraram do sabiá mestre Dodô. Pensando em soltar balão, ofereceu-se macaco o cupido, mas os bichos lhe disseram: soltar balão é proibido. Na noite de Santo Antônio, o arraiá enfim começou. Todos só foram para casa assim que o dia raiou. Dona Cabrita chegou juntamente com o Pavão. Os dois vestidos de cita causaram admiração. Por prezarem a amizade, divertiram-se de montão. A festa foi muito animada. Viva São Pedro, Santo Antônio e São João! Essa foi a história do Arraiá na Floresta Vem Cá. Espero que todos tenham gostado e até a nossa próxima aula, depois do nosso recesso. Tenham bons dias de descanso e até a nossa próxima aula. Beijo e espero que vocês tenham gostado das historinhas. Vou deixar para vocês assistirem, ouvirem histórias lá do nosso Pierre. No canal dele vai estar tanto aqui no link do YouTube, quanto no nosso link da Plural, tá bom? Beijo, meus amores, bom descanso para vocês e até breve. Tchau!